Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 29 de junho de 2021. Eu estou assistindo uma série muito interessante pela segunda vez no ano na Amazon Prime. O nome da série é algo como Na Fazenda com Clarkson, ou A Fazenda de Clarkson, não lembro bem. Trata-se de Jeremy Clarkson, uma figura muito conhecida na Inglaterra, um dos showmans mais conhecidos na Inglaterra. Clarkson é apresentador de programas de televisão há muito tempo, trabalhou muitos anos na BBC e ficou famoso fazendo programas de carro, de automobilismo, pilotando carros. Bem, como Clarkson não é uma figura politicamente correta, por assim dizer, foi demitido da BBC depois de uma briga interna num dos programas mais famosos da rede. Depois de ser demitido, Clarkson resolveu fazer um reality show. Ele tinha uma fazenda, tem uma fazenda no norte da Inglaterra e resolveu assumi-la. Ele mesmo comandar a fazenda sem nenhuma experiência. Virou agricultor da noite para o dia, mas filmando tudo, como se fosse um autêntico Big Brother. E daí surgiu a série Na Fazenda com Clarkson. Muito interessante porque o sujeito que saiu da televisão assumiu a vida de agricultor, ele mesmo foi plantar, criar ovelhas, abelha e assim por diante, claro. Cometeu muitos erros, fez muitas trapalhadas, e aí está o sabor da série, entre outras coisas, as palhaçadas de Clarkson. Bem, entre as coisas que deram um pouco certo, mas muito errado, foi a criação de ovelhas. Ele resolveu comprar 70, quase 80 ovelhas para manter um dos seus campos relativamente limpos. Colocou as ovelhas para comer o capim excedente. Bem, acontece que as ovelhas precisavam procriar. Então, Clarkson comprou 2 machos e esses cobriram todas as ovelhas e aí surgiu a primeira maternidade. E Clarkson estava feliz. Das 70 ovelhas, ele tinha mais de 150 carneirinhos para vender ao mercado. Só que veio a surpresa, porque quando os carneirinhos começaram a nascer, surgiu o covidão. E a economia, o consumo foi lá para baixo. O preço de um carneiro para restaurantes estava antes da pandemia, na Inglaterra, 100 liras, ou melhor, 100 libras. E durante a pandemia, quando os carneiros nasceram, o preço caiu para 52 libras. Foi mais um prejuízo para o velho Clarkson. Por quê? Por que os preços despencaram? Porque os restaurantes não receberam mais ninguém. Ficaram as moscas. E as moscas, como todo mundo sabe, são de grátis. Bem, em relação aos combustíveis, aconteceu o mesmo que aconteceu lá na Inglaterra com os carneiros de Clarkson. Os preços despencaram. O preço da gasolina na bomba nos Estados Unidos foi lá para baixo. Razão? Ninguém mais saía de casa. Ninguém mais abastecia o seu veículo. E aí? Bem, aí os motoristas de caminhão que entregavam gasolina nos postos, faziam o transporte da gasolina das refinarias para os postos, resolveram se aposentar, ou mudar de profissão, ou então mudar o tipo de carga que transportavam. Os caminhões-tanques, nesse momento, deixaram de circular pelos Estados Unidos. E isso foi um terror para os postos de gasolina. Quando a economia começou a voltar um pouquinho ao normal, os postos se ressentiam de falta de combustíveis. Por quê? Porque hoje, com a economia tentando voltar ao normal lá na América, não existem transportadores de gasolina.
aquela pecinha chamada motorista, que é uma espécie de apêndice hoje dos caminhões ultramodernos, sumiram do mercado. Existem muitos caminhoneiros nos Estados Unidos, é verdade, mas para transportar combustível é preciso qualificações extras, qualificações um pouco acima da média dos motoristas. E aí, aí nós estamos chegando no 4 de julho, onde 45 milhões de americanos costumam pegar os seus carros e sair pela América. Não haverá combustível. Já imaginaram? Os Estados Unidos estão sem gasolina nas bombas. Essa é a matéria, que também é uma bomba, do Daily Mail hoje. Postos de gasolina em todo o país estão ficando sem o produto no momento em que 43 milhões de americanos se preparam para pegar a estrada no feriado de 4 de julho, dia da Independência. Aqueles que conseguem encontrar gasolina encontrarão provavelmente alguns dos preços mais altos em quase 7 anos, com a gasolina agora custando em média $3,10 o galão nos Estados Unidos, o mais alto preço desde outubro de 2014, vejam vocês. A demanda balançou desde o verão passado, quando americanos cansados de Covid pegaram a estrada novamente, embora a escassez atual seja causada pela falta de caminhoneiros disponíveis para entregar os combustíveis. Os preços subiram em média 42% em comparação a um ano atrás, quando a pandemia fez os preços da gasolina despencarem após uma enorme queda na demanda. As interrupções atualmente não estão centralizadas em um lugar específico, como estações funcionando a seco no noroeste do país, norte da Califórnia, Colorado e Iowa, bem como em Indianápolis e Columbus, Ohio. Tom Closa, chefe global de análise de energia da Oil Price Information Service, diz que, abre aspas, o que me preocupa em julho é que o aumento da demanda chega a cerca de 2.500 a 3.000 entregas diárias. Simplesmente não existe motorista para fazer isso. Já a Daily Mail diz que as transportadoras nacionais de caminhões-tanque estimam que 20 a 25% dos caminhões-tanque estejam parados hoje em todo o país. Abre aspas. Já faz algum tempo que lidamos com a falta de motoristas, mas a pandemia pegou esse problema e gerou uma metástase. Um pequeno tumor que virou uma metástase, disse Ryan Strebel, à CNN, vice-presidente executivo da NTTC. Certamente cresceu exponencialmente a metástase, o problema. A demanda por gasolina, embora seja semelhante à da pré-pandemia de 2019, aumentou 16% em relação ao final do ano passado. Bem, a matéria segue ainda um pouquinho adiante, mas dá para entender o que pode acontecer nos Estados Unidos. Uma falta total de abastecimento. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: e aí? Existe um projeto por trás de tudo isso? Pegando a Inglaterra com suas ruas desertas, sem os tradicionais comedores de carneiro, comparando aos Estados Unidos com suas belíssimas rodovias sem veículos, parece sim um filme de ficção científica, mas não é, é a realidade. Enquanto isso, lá na China, o que está faltando no momento é estradas, porque os carros, esses não pararam de circular. Um filme de ficção apocalíptica. Só está faltando agora os zumbis, como na série de Walking Dead. Pois é. E o mais impressionante nessa história é que tem muita gente acreditando, esperando que as coisas voltem ao normal de antes. Com esse pessoal que está administrando o mundo, é provável que não. É bem provável
que não. Teremos que nos adaptar a um mundo totalmente novo, porque afinal, os carros e os carneiros do passado contribuíram para esse estado de coisas em que chegamos hoje. Precisamos salvar o planeta, ainda que tenhamos que desaparecer como civilização. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e acione o sininho para receber as nossas notificações. Até depois.